Bem, como vimos no mecanismo de abertura estomática, na presença de luz começa a ativação das bombas de prótons, e essas bombas de prótons vão fazer toda aquela movimentação de íons para o acúmulo dentro do vácuo. Porém, esse processo, se dependesse só dele, só iria terminar quando diminuísse a quantidade de luz, diminuísse a produção das bombas de próton, menos prótons fossem lançados da célula companheira para a célula guarda, e isso ia criar então uma diferença de potencial, fazendo com que os solutos que estavam armazenados, cloro e potássio, principalmente, dentro do vacúolo da célula guarda, saísse para o citoplasma da célula guarda e do citoplasma da célula guarda retornasse para o citoplasma da célula companheira. Com isso, a água também iria se deslocando da célula guarda para a célula companheira, o vacúolo iria perdendo turgidez e a célula ia novamente fechando. Porém, se isso acontecer, enquanto o estômago estiver aberto, a planta vai estar perdendo água. E nem sempre a reposição dessa água se dá na mesma velocidade com que ela é perdida. Assim, as plantas desenvolveram um mecanismo para controlar essa abertura estomática. Esse mecanismo ele é regulado por um hormônio chamado ácido abscísico, ou ABA. O ABA ele existe na forma protonada e na forma desprotonada. Quando nós temos o mesófilo da folha em boas condições de hidratação, ou seja, todas as células estão túrgidas, os espaços intercelulares cheios de água, o pH é ácido, em torno de 6,3, 6,4, 6,5, dependendo da espécie. A raiz produz esse hormônio, ácido abscísico, e envia, junto com a corrente de água e de nutrientes, envia para a folha. Ele fica imerso no mesófilo, pode entrar nas células, não há nenhum problema com isso. Agora, quando a planta abre o estômago, começa a haver saída de água. À medida que vai saindo a água, que vai baixando o potencial hídrico no mesófilo da folha, a planta vai chegando, essa região vai chegando numa condição que nós chamamos de estresse hídrico. Com isso, o pH ele vai subindo, de ácido até se tornar básico. Ao longo dessa medida, o ABA vai deixando de estar predominantemente na sua forma protonada e passa, à medida que vai se tornando mais básico o pH, para a sua forma desprotonada. Esta forma desprotonada vai encontrar um receptor na membrana da célula guarda. Aí se inicia a função hormonal. Veja, esse ABA veio da raiz até o mesófilo da folha para exercer uma função de controle da abertura estomática, ou seja, quanto de água poderá essa planta perder, sem prejudicar muito o seu metabolismo. Vamos ver, em linhas gerais, como é que isso ocorre. O ABA, ao se ligar nos receptores, e são dois receptores diferentes. Aqui nós teríamos uma célula guarda, aqui nós teríamos outra célula guarda. O que ocorre aqui, também ocorre aqui. Esse ABA ele vai induzir duas coisas, basicamente. A produção de bombas de cálcio. Bombas de cálcio para serem jogadas na membrana plasmática e bombas de cálcio para serem jogados na membrana do vacúolo ou tonoplasto. Isso vai fazer com que haja
um aumento de cálcio no citoplasma. O cálcio vem da célula guarda, vai para o citoplasma e essa vinda de cálcio bloqueia as bombas de potássio e de cloro que induziam a entrada. O cálcio que vem do vacúolo também bloqueia isso. A presença de cálcio no citoplasma, ela leva a um aumento do pH. Aumentando o pH significa que existe menos prótons livres. Com isso, as bombas de próton param de funcionar. Parando de funcionar, a tendência é que potássio e cloro que estavam armazenados nos vacúolos, eles sejam agora retirados para o citoplasma e do citoplasma da célula guarda saia para o citoplasma da célula companheira, fazendo com que o vacúolo perca turgidez e comece a célula a diminuir de volume. O que se tem que ter noção é que, ao mesmo tempo em que está ocorrendo este fenômeno, continua a ação da luz fazendo com que, ou estimulando a abertura estomática. Então a planta vai ficar sempre balanceando esses dois sistemas, um que obriga ela a abrir e outro que tenta controlar a quantidade ou o tamanho dessa abertura. Esse é um processo que ocorre a todo instante na planta. Em determinadas situações, a planta chega, mesmo na presença de luz, fechar totalmente os estômagos. E isso é muito comum, extremamente comum. Ela fechar totalmente os estômagos nas horas mais quentes do dia, entendendo essas horas mais quentes, de 9 até 15 horas, 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Tá? Então, esses dois processos, eles competem entre si, tentando regular quanto de água a planta pode perder.